Boa noite. Boa noite, Everton. Boa noite, Luana. Boa noite, Lucas. Professor, antes de começar a dar Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Sim. Luana, Lucas e Everton. Sim. Estou sim. Sim, sim. Ótimo, ótimo. Então, antes da gente iniciar, o Lincoln vai dar um aviso. Por favor, Isso. Lincoln. Nós vamos gravar a aula de hoje para disponibilizar no YouTube, nos nossos canais, para vocês reverem depois, com mais calma, se quiserem. E para os alunos que não puderam comparecer agora, também verem mais tarde. É isso. Tá ótimo. Tá. Obrigado, professor. Boa aula. Obrigado. Então, jovens, hoje é o nosso segundo encontro, não é isso? De metodologias ágeis. Sim. Correto? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Vocês estão visualizando minha tela bem? Sim. Então, né? Joia. Então, deixa eu só arrumar aqui. Buscar aqui. Pronto. Bom, então vamos. Everton, Luana e Lucas. Tá? À medida que eu vou explicando, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, podem me interromper, ok? Ok, combinado. Tá? Porque diferente de uma aula presencial que eu estou olhando para vocês, aqui eu não estou vendo vocês. Tá? Então eu não consigo, pelo menos pela expressão facial, perceber se vocês estão entendendo ou não. Então fiquem bem à vontade de me parar na hora que eu estiver explicando para tirar as dúvidas de vocês. O que eu não quero é que vocês deixem a dúvida para o final, né? Porque às vezes perde o contexto da explicação. E também não leve essa dúvida com vocês, ok? Não deixa a aula encerrar, eu terminar e vocês ficarem com essa dúvida. Então fiquem à vontade, podem fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes, que eu vou estar explicando para vocês. E se eu não souber explicar, eu vou anotar a dúvida e tiro essa dúvida de novo. Tiro essa dúvida em outro momento, ok? Então vamos começar aqui. Bom, antes da gente iniciar, ficou alguma dúvida com relação à aula passada? Vocês três estavam presentes na aula passada? Se não estavam presentes, assistiram a aula nos canais? Sim, eu estava presente, não ficou nenhuma dúvida, não, professor. Nenhuma dúvida, né? Tá ótimo, então, Luana. Everton e Lucas, estava presente. alguma dúvida? Hã? Não estava na aula também, tudo tranquilo. Tá, jóia, então. Então, na aula passada, nós falamos um pouco o que eram os projetos, falamos um pouco do impacto dos requisitos no escopo do projeto, no escopo do produto. Tá? Falamos que tem requisitos que impactam o escopo do projeto e outros que são relacionados ao escopo do produto. Tá? E a gente falou sobre as características da abordagem tradicional. E hoje a gente vai falar mais da abordagem ágil, ok? Então, para a gente falar do ágil, a primeira pergunta que eu faço para vocês é o que é agilidade? Tá? Agilidade é o quê? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. O que é agilidade? Não, jovens? Ninguém quer falar? No projeto ágil, agilidade é justamente você poder entregar por etapas e não como no tradicional que você faz todo o levantamento e depois entrega no final o resultado. Na agilidade você consegue apresentando resultados etapa por etapa, parte por parte. Obrigado, Everton. Mais alguém? Não? Se a gente pegar lá a definição lá no dicionário, tudo fala que a agilidade é a capacidade de executar movimentos rápidos, de executar movimentos ligeiros, mudança de direção, tá? É fazer algo de forma veloz. Tá? Isso é a definição do dicionário. Vamos ver a definição do que é o ágil, tá? Na literatura. Tá? Então, eu trouxe duas definições aqui para vocês. A primeira definição de gestão ágil, ele
esse autor fala que se trata de um conjunto de princípios, valores e práticas que auxiliam a equipe do projeto a entregar produtos ou serviços de valor em um ambiente de projeto desafiador. Eu vou apresentar outra definição, depois eu vou voltar para essa, que eu quero chamar a atenção para vocês para esses itens que estão destacados aí, que é o que a gente vai estar discutindo na aula de hoje. Então, nessa definição fala que é um conjunto de princípios, valores e práticas que auxilia a equipe. A segunda definição fala que se trata de uma abordagem fundamentada em um conjunto de princípios, ok? Então, observe essas duas definições. Vocês se lembram da definição de gerenciamento de projetos no tradicional? Vocês estão lembrados qual era a definição que a gente viu na aula passada? Alguém se lembra? Não? Ninguém se lembra da definição? Então, deixa eu recordar vocês. Na aula passada, a gente viu que nós definimos o que era um projeto e o gerenciamento de projetos, que a gente viu do tradicional, falava que se tratava de um conjunto de processos, ferramentas e técnicas. Estão lembrados? Então, quando a gente fala no tradicional, o que ele fala é que existe um conjunto de processos, aí processos tem entradas e tem saídas, e tem as técnicas e ferramentas. Então, quando a gente observa a definição do tradicional, que fala que é um conjunto de processos, ferramentas e técnicas, tá? E a gente vê a definição do ágil, aqui no ágil ele não fala que é um conjunto de ferramentas, técnicas nem processos. Aqui ele fala que é um conjunto de princípios, um conjunto de valores. As duas definições aqui falam isso, princípios. Se a gente pegar uma terceira definição da literatura, a gente vai ver isso também, algo semelhante. Então, observe a diferença. No tradicional, a gente fala que é um conjunto de técnicas, ferramentas e processos. E no ágil, a gente fala que é um conjunto de princípios, de valores e de práticas. Conseguem perceber essa diferença, jovem? Então, quando a gente fala que vai estudar um método ágil, a gente não vai estar estudando um conjunto de ferramentas, a gente não vai estar estudando um conjunto de processos. Tá? Vou dar o exemplo lá de um método tradicional que é o PMI, tá? Que está lá dentro do guia PMBOK. Lá tem lá os 47 processos. Dentro desses 47 processos, cada um deles tem várias entradas, várias técnicas, ferramentas e várias saídas. Então, a gente acaba estudando todos aqueles processos, todas aquelas entradas, todas aquelas técnicas, ferramentas e todas aquelas saídas. Esse é o tradicional. Tá? E quando a gente fala no ágil, o que a gente vai estar vendo são princípios, valores e práticas. Tá? Então, são coisas bem distintas. Ok? Alguma dúvida com relação a essa definição do que é o ágil? Então, aqui a gente está falando de princípios. Tudo bem? Então, dentro do método ágil, tá, os ciclos de planejamento, execução e entrega são ciclos rápidos. Como é que era o tradicional? Vocês estão lembrados? Por fase. Hã? É por fase. Aí Por separa fases. iniciação, planejamento, execução, Isso. encerramento. Aí, durante todo o tempo, monitoramento e controle. Perfeito. Perfeito, Luana. É isso mesmo. A gente viu aquele Vocês estão escutando alguma coisa da aula? Eu acho que o professor caiu. Não tô vendo nada. A tela dele sumiu agora. Ah, é.
Vamos esperar, eu acho que ele volta. Alô? Cleide, eu acho que o Oi. professor caiu. Luana, eu acho que o Eu- professor caiu. A gente tá esperando ele retornar. E eu tô tentando conectar aqui desde antes das 7, agora que eu consegui entrar. Já começou a aula? Já começou. Tá muito ruim minha internet. Eu acho que a do professor também ficou ruim. Ai, quase que eu não consigo entrar, viu? Alô, jovens. Estou de volta. Oi, Estão voltou. me ouvindo? Jovens, caiu a minha internet, ok? E eu estou acessando do meu 4G. É a segunda vez que acontece isso. Aconteceu isso semana passada e aconteceu isso agora, tá? Mas vocês estão me visualizando bem, né? Sim. Sim, Eu tá. também, agora que eu consegui entrar, professor, por causa da internet. Sua Boa internet noite. caiu também, né? Não consigo. A tarde toda eu estava sem internet, voltou agora. Pois é. A sua voltou agora e a minha caiu agora. Eu estou acessando do meu 4G, tá? Estou acessando pelo meu celular, que é a minha internet da NET, né? Que a Claro comprou a NET, caiu. Bom, A mas vocês minha estão também. visualizando bem minha tela, não estão? Sim. Sim? Ótimo. Então, meu 4G está funcionando bem. Então, vamos Sim. voltar aqui. Então, eu estava nessa tela aqui, nesse slide, falando o seguinte para vocês. Que diferente do método tradicional, onde a gente tem aquele modelo waterfall, onde eu tenho as fases e eu dedico tempo para cada uma das fases, é um planejamento, é um modelo preditivo, tá? Então eu faço todo um planejamento detalhado, especifico muito bem o meu projeto, planejo ele muito bem em detalhes e depois eu parto para a execução, tá? E eu saio monitorando os parâmetros do meu projeto para que ele saia conforme aquele meu planejado, tá? Diferente do tradicional, o ágil, eu faço pequenos planejamentos, tá? A gente trabalha com o que a gente chama de iterações, não é interações, não. Então, o verbo iterar é tornar a fazer, é repetir, eu faço repetições. E essas repetições é o quê? Repetição de planejamento, execução e entrega. Então, eu tenho vários planejamentos, várias execuções e várias entregas ao longo do meu projeto. Diferente lá do tradicional, tá? Onde eu tenho uma única entrega ao final do meu projeto, praticamente. Tá? E eu faço um único planejamento, eu posso até ter, e é normal e é natural, que tenha replanejamentos ao longo do meu projeto. Tá? Mas eu dedico muito tempo para fazer um detalhamento do meu planejamento logo lá no início. Aqui não, no ágil, o que eu tenho são várias iterações, então eu faço vários pequenos planejamentos, várias execuções e várias entregas ao longo do meu projeto. Aí eu vou fazendo essas iterações e assim por diante, ok? Então, cada ciclo o produto vai se aprimorando. Então cada ciclo eu entrego uma parte, um pedaço, tá? Daquilo que vai ser o meu produto final. Ou seja, ele vai sendo entregue de forma incremental. Aquilo que o Everton, cadê o Everton? O Everton está aí, Everton?
Alô, alô, Everton. O Everton caiu. Ele estava, no início, ele deu uma contribuição para a aula e caiu a internet dele. Mas vamos lá, vamos continuar, tá? Então, esse fluxo contínuo de entregas ao cliente, tá? A gente tenta manter esse fluxo no método ágil. E o cliente, diferente lá do tradicional, que ele só vai usufruir daquele meu produto ao final do meu projeto, no método ágil, eu posso entregar coisas que já vão sendo úteis para o meu cliente. Então, eu já vou conseguindo utilizar de forma parcial aquilo que eu desejo. Ok? Aí eu dei o exemplo aqui do, digamos que eu vou desenvolver um novo plano de cargos e salários dentro da minha empresa. Isso é um projeto. Tá? Pode ser feito por pessoas internas, como pode ser feito por consultorias, pessoas externas. Mas é um projeto. Então, eu não preciso estar com ele todo pronto para eu já ir usufruindo desse meu projeto, que é um plano de cargos e salários. Então, nesse exemplo que está aqui nesse slide, a gente fala que eu vou fazer um diagnóstico, tá, do que vai ser esse plano de cargos e salários. Fazer esse diagnóstico interno da empresa. Então, esse relatório desse diagnóstico já é uma entrega para o meu cliente. Tá? Depois eu vou fazer a estrutura de todos os cargos que vai ter dentro da minha empresa. Opa, essa estrutura é uma entrega. O meu cliente já pode verificar como é que está a estrutura de cargos, do que vai ser esse meu plano de cargos. Sei lá. Depois eu vou fazer a descrição de todos os cargos. É uma outra entrega. O cliente já pode receber isso aí. Depois eu vou fazer uma pesquisa salarial de mercado para se definir como é que vai ser essas faixas salariais de cada um desses cargos dentro da minha empresa. Então, essa pesquisa salarial é uma outra entrega. O cliente já pode usufruir disso daí. E, por final, o projeto, a documentação final do que é esse plano de cargos e salários. Então, cada uma dessas entregas passou por aquele processo de planejamento, execução, entrega. Planejamento, execução. Então, um pequeno planejamento, uma pequena entrega e uma interação. Ok, jovens? Então, o método ágil, ele tenta manter esse fluxo contínuo de entregas. Tá claro para todo mundo? Isso não quer dizer que todo projeto eu consigo entregar algo que vai ser útil, que o cliente já vai começar a usar. Tá? Depende da característica do projeto. Jovens, até aqui alguma dúvida? Podemos ir em frente? Alô? Professor, Oi. é a Cleide. Oi, Cleide. Pode falar. Quando a gente entrega, não tem que ser algo, um produto Utilizável. utilizável, tem que ser algo físico, não físico, mas que eu possa medir, né? Tipo um relatório, como os exemplos. É o mesmo entendimento lá do tradicional, né? Isso. Quando eu digo que eu vou entregar, tem que ser algo concreto, né? Porque o ágil, às vezes eu confundo um pouco, que a gente trabalha muito com tradicional lá na empresa, eu e a Luana, inclusive. Aí o ágil, ele é meio assim, mais voltado para TI, né? Parece que não é algo concreto. Joia. Foi muito boa essas suas colocações, Cleide. Muito boas mesmo, tá? O ágil, ele surgiu, tá? Ele surgiu nesse meio de desenvolvimento de software, de TI, tá? Mas os princípios, esses valores da gestão ágil, ele foi se expandindo e hoje ele não está só na área de TI. Tá? Por isso que eu falei que, dependendo do tipo de projeto, o cliente pode estar recebendo as entregas e essas entregas podem ser usufruídas por ele. Mas nem todas as entregas ele vai conseguir ver uma utilidade a ponto de ele utilizar. Mas ele já vai estar vendo que o projeto está andando, ele está vendo que o projeto está acontecendo, ele consegue fazer intervenções, é o que a gente vai está falando aqui das características. Agora, por que é assim o ágil? Porque no início o cliente tem uma ideia do que ele quer, ele não tem tudo especificado, ele não detalhou, tá, todos os requisitos, todas as características do que ele quer. Às vezes o que ele tem é uma ideia geral, um escopo geral daquilo que ele deseja. E à medida que o projeto vai andando, ele vai refinando, tá, o cliente junto com a equipe dele que está desenvolvendo o projeto, ele vai refinando aquilo que ele deseja, ok? Sempre que a gente falou que na aula passada que o cliente fala em termos de desejos e necessidades, tá? Sempre que eu falei que tem uma máxima que diz que o cliente só sabe o que quer quando vê. Então, no tradicional, a gente precisa extrair tudo das necessidades e desejos do cliente e especificar isso. No tradicional, eu preciso disso daí. Porque se eu não tiver isso bem especificado, eu não tenho como planejar.
No tradicional, eu tenho que saber tudo que o cliente quer, todos os requisitos, todas as especificações, aí eu consigo definir as tarefas, todas as atividades vai ser feito, quem vai fazer, a duração de cada uma delas. Agora, no ágil, eu não preciso disso. Sim. Às vezes, no ágil, eu tenho uma ideia, um escopo geral do que eu quero. Ok, então vamos iniciar esse projeto e a gente vai refinando isso ao longo do tempo. Então, por isso que eu não tenho como planejar ele detalhadamente. Eu faço o planejamento dentro de uma janela de tempo, que pode ser de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Eu planejo só aquele tempo. Planejo, faço, entrego ao cliente. Ah, interessante, agora vamos fazer isso aqui, vamos construindo. Tá? Vai ficar mais claro, Cleide, à medida que a gente for detalhando mais ao longo da aula aqui. Ok? Tá, mas obrigada. fique tranquila que não é todo projeto, não é toda característica de projeto que, mesmo utilizando o método ágil, eu consigo fazer entregas úteis para o cliente ao longo do projeto. Entregas que ele já vai poder usar. Tem projeto que eu não consigo. Tá? Tem projeto que vai demorar muito para aquilo ali que ele está vendo, que aquilo que ele está recebendo, realmente ele possa ser utilizável, digamos assim. Ok? Então, veja só, uma das características do método ágil é que as mudanças são bem-vindas em qualquer fase do meu projeto. No tradicional, quando a gente faz o planejamento, eu demorei tanto tempo, eu dediquei tanto tempo para fazer aquele planejamento, que quando vem a mudança, né, a ideia, o que tem na minha cabeça é que aquela mudança é uma mudança destrutiva, não é uma mudança bem-vinda. Eu vou ter que fazer todo o replanejamento do meu projeto. No tradicional, não. O meu planejamento foi pequenininho, foi o planejamento de 1 semana, 2 semanas. Então, as mudanças, elas são bem-vindas. Tá? Então, isso é uma característica do método ágil. Elas são bem-vindas em qualquer fase do projeto. Quando eu falo em qualquer fase do meu projeto, vamos voltar aqui àquele slide lá que a gente viu das iterações. Esse daqui. Tá? Em qualquer momento aqui, a mudança é bem-vinda? O que vocês acham? Sim, qualquer momento. Tem uma entrega aí, quando tem a entrega aí já pode solicitar a mudança, né? Quem está falando é o Daniel? É o Daniel. Isso. Pode falar um pouquinho mais alto, Daniel, para todo mundo ouvir? Quando tem a entrega, abre o critério para que haja mudanças, né? Isso. Então, quando a gente fala que as mudanças são bem-vindas no método ágil, elas são bem-vindas, mas não em qualquer momento. Imagina que eu estou dentro desse ciclo aqui, ó. Eu planejei e estou executando. Vem uma mudança. Não, espera aí. A mudança é bem-vinda depois que eu faço essa entrega. Então, entre um planejamento e outro, essas entregas, essas mudanças são bem-vindas. Tá? Porque senão eu vou cair naquele mesmo caso do tradicional. Tá? Eu estou aqui no meio de uma execução, eu vou ter que parar. Isso aqui já é um tempo curto para replanejar. Então, é isso. O que a gente vai fazer durante essas 2 próximas semanas é isso aqui. Eu entrego. Opa, então pode vir mudança. Tá? Essas mudanças vão entrar dentro desse meu outro planejamento aqui. Tá? Pode vir mudança, mas essa mudança vai entrar dentro desse outro planejamento e assim por diante. Ok, jovens? Que é isso que o Daniel falou. Tudo bem? Então, as mudanças são bem-vindas? São. Mas não é todo dia aparecer uma mudança. No meio da minha sprint, daquela minha time box, vem uma mudança, daquela minha interação, minha mudança, ela vai ser aceita, mas ela só vai ser entrada dentro do meu processo de planejamento na minha próxima interação. Tudo bem, jovens? Professor, Oi, Luana. Fazer uma pergunta. É uma dúvida que eu tenho. Uhum. Lá no método tradicional, uma das técnicas que a gente tem de planejamento é o planejamento por ondas. De alguma maneira, eu sempre achei que ele se assemelha um pouco a essa iteração, né? Eu estou certo ou estou errado nesse pensamento? Tá, veja só. Todo projeto, tá? Ele vai sofrer mudança. Tá? Não existe aquele projeto onde aquilo que eu planejei no início ele vai ser exatamente igual ao que foi lá no meu final. Não tem um planejamento onde eu congelo no início e não vou ter nenhum replanejamento ao longo do projeto. Todo projeto vai ter, ok? A característica de estar toda hora replanejando, né? Fazendo planejamentos pequenos, que são as iterações, isso é uma característica do método ágil, ok? Mas isso não quer dizer que dentro do planejamento tradicional eu não tenho ciclos de replanejamento. Eu vou ter,
tá? Só que eles não são bem-vindos, como é bem-vindo do método ágil. Por que ele não é bem-vindo? Porque a ideia do tradicional é: eu sei tudo que vai ser feito, eu tenho todas as especificações, todos os requisitos, então eu já planejei ele todo, tá? Dediquei muito tempo detalhado para fazer esse planejamento. Então começa a execução, vai vir mudança, vai. Só que essa mudança, dependendo do momento que ela apareça, tá? Ela vai exigir um replanejamento muito grande do meu projeto. Então não é uma característica do tradicional, mas é uma característica do ágil, tá? Eu fazendo pequenos planejamentos ao longo do meu projeto, ok? Tudo bem, Luana? Alô, alô? Ok, obrigada. Estou ouvindo. Uma outra característica do método ágil é que as equipes são mais autônomas. A gente vai ver isso daqui a pouco, uma analogia que eu vou estar fazendo para a gente entender o que são essas equipes mais autônomas. O outro é curtos ciclos de planejamento. A gente já falou isso ali há pouco. É uma outra característica do ágil. Enquanto eu tenho um ciclo, um longo período de planejamento tradicional, aqui não, eu tenho períodos pequenos, tá, de planejamento. Pouca geração de documentação. Aqui tem um ponto a considerar. O tradicional, ele é burocrático, tá? Eu gero muitas documentações. Veja só, jovens, eu não estou falando mal do tradicional e nem bem das coisas do tradicional. E também não estou falando mal e nem bem do ágil. Estou falando apenas de características deles, são características diferentes. O tradicional, ele é burocrático, ele tem que gerar muita documentação, ele é muito mais formal. E o método ágil, ele é mais informal. Eu gero poucas documentações. Só que tem algumas pessoas que confundem isso, tá? Tem pessoas que adotam o ágil e não querem gerar documentação nenhuma, tá? Pensa que só colocar os post-its lá no quadro Kanban é suficiente. O que o método ágil fala é que eu tenho que gerar pouca documentação, tá? Só que essa pouca documentação, o que é pouco? É muito subjetivo. Então isso vai depender do tipo do projeto, vai depender do tipo do cliente, tá? A gente tem que ter essa flexibilidade, tá? Então pouca documentação não é nenhuma documentação, tá? Então tem gente que adota o ágil e não quer fazer documentação nenhuma. Ah, tá aqui as entregas, isso aqui é ágil, então tem que gerar documentação. Tem, tá? Só que não vai gerar tanto quanto no tradicional. Tudo bem, jovens? Ainda mais aqui no ágil, ainda mais as documentações técnicas do projeto, aí é que eu preciso documentar mesmo. Ok, jovens? Então, gerar pouca documentação não é não gerar documentação. Outra característica do ágil, tá? Eu sempre vou fazendo esse paralelo com o tradicional, que a gente tem que fortalecer isso aqui na nossa cabeça, tem que ficar, né? O envolvimento constante com o cliente ao longo do projeto são vistos como oportunidade de geração de valor. Tá? Como é que é o envolvimento no tradicional? Vocês estão lembrados? Em que momento o cliente é envolvido no tradicional? Principalmente envolvido só no final da entrega. No tradicional, o cliente... É na definição do escopo, não é? No início e no final, né? No início, principalmente, isso, né? Para ele, no início e no final, é. Isso, perfeito, João. No tradicional, eu acabo envolvendo muito mais o cliente no início do meu projeto e no final do meu projeto. Eu não estou dizendo que ao longo do desenvolvimento ele não vai estar envolvido, não. Sempre vai ter uma interação com o cliente. Só que o envolvimento dele é muito no início e é muito no final. E pouco aqui ao longo do desenvolvimento do projeto. Okay? Esse é o tradicional. O ágil, não. Eu tenho um envolvimento constante com o cliente. Do início ao final. Por quê? Por quê que tem que ser ele é feito por etapas. As etapas de validação, né? Isso. Como eu não tenho tudo definido, eu preciso desse contato. É uma necessidade até da equipe, quando adota o ágil, ter esse contato direto com o cliente. Porque não foi tudo definido lá no início. Então, a cada iteração, eu preciso estar envolvido com o cliente. Tá? Cada uma daquelas entregas é um momento onde eu vou conversar com o cliente.
antes de cada meu planejamento para a nova interação, é o momento onde eu interajo com o meu cliente. Tá? Então, isso é uma necessidade quando a gente adota o ágil, porque eu não tenho tudo definido. Então, eu tenho que ter esse constante contato com o meu cliente, esse constante envolvimento com o meu cliente. Tá? E isso tudo a gente vê como uma oportunidade de gerar valor. Tudo bem, jovens? Tá claro para todo mundo? Lembrem que... Sim. Oi, Daniel. Só uma situação aí. É engraçado que quem participou de projetos, né, o pessoal tem uma certa experiência, verifica que alguns projetos, né, se fosse aplicado o ágil, teria bem mais dentro do escopo do cliente do que propriamente o tradicional, que normalmente a gente aplica, né? Às vezes, o tradicional ele sai um pouco do que o cliente está buscando, porque ele tem uma interação no início e a gente faz toda uma situação com que a empresa trabalha, que não é basicamente a visão do cliente. Ele vai, depois que entrega, ele vai falando algumas situações que poderia ser melhorada. Mas se fosse aplicado o método ágil, aquela situação todinha seria tipo já resolvida, né? Vamos falar dessa forma. Ou seja, você está vendo isso como um ponto positivo do ágil, né, Daniel? Né? Sim, é porque e um ponto negativo do tradicional. Que é o que você tá falando, o método ágil, para mim, ele era desconhecido até certo ponto, né? E quando a gente vê que o método ágil ele tem essas interações com o cliente, então é aquela situação, até mesmo do início, de você verificar realmente a visão do cliente, o que ele realmente quer, qual é o produto que ele está pensando. Então, no método tradicional, por mais que ele tente detalhar, a gente não tem essa visão fechada. Já o ágil ele vai fechando por etapas e chega bem mais perto do que o cliente espera do produto final. Perfeitas colocações, Daniel. Perfeitas colocações. Veja só. O que você está colocando se eu adoto o método tradicional e eu levanto tudo aquilo que o cliente quer, as necessidades, os desejos dele, por mais que eu especifique isso, por mais que eu me envolva com ele no início do meu projeto, quando eu vou entregar, que é quando eu vou ter uma nova interação com o cliente maior, aí o cliente, não era bem isso que eu queria. Não é isso que você colocou, Daniel? Ao passo que no ágil, eu toda hora estou me interagindo com ele, aí ele vai ter a oportunidade de dizer, opa, muda isso aqui, muda aquilo ali, não era bem isso. E isso em curtos intervalos de tempo. Ou seja, as chances, você está dizendo, as chances de eu entregar aquilo que o cliente deseja ao final, você está dizendo que são maiores no ágil do que no tradicional, não é isso? As chances de eu modificar o meu produto final é muito poucas no ágil do que no tradicional. Que fica bem mais perto. Chances de eu modificar, né? Bem mais perto do que ele deseja. Tá. Daqui a alguns slides, Daniel, eu vou apresentar um gráfico aqui para você e a gente vai voltar a esse assunto. Que ele vai de frente, ele vai de encontro com isso que você está falando. Tá? Que a gente vai falar a gente vai estar falando dos custos das mudanças. Ok? Ok. É o impacto desses custos das mudanças ao longo do tradicional e do ágil. Então, vamos lá. Então, outra característica do ágil, a comunicação informal, principalmente o verbal, são incentivados. Então, enquanto que no tradicional, por conta do formalismo do tradicional, eu privilegio, tá? Eu incentivo, tá? As comunicações formais, né? Gerar uma ata, tudo por escrito e tudo mais. O ágil, eu incentivo essas comunicações verbais, tá? O fato de eu estar incentivando não está dizendo que toda a comunicação tem que ser informal, não. Não está dizendo que eu não tenho que formalizar nenhuma comunicação. Tenho, ok? Mas só que a maioria, eu vou incentivar essas comunicações verbais, tá? As comunicações informais do que as formais. Tá? Outra característica, detalhamento do escopo ao longo do projeto. No início tem-se um escopo sumarizado. Tá? Isso aqui vai de encontro, acho que aquilo que a Cleide estava perguntando, né, Cleide? No método ágil, tá? Eu não tenho um detalhamento
de tudo aquilo que o cliente quer no início. Às vezes o cliente nem tem toda essa visão e todo esse detalhamento. Ele vai sendo construído ao longo do tempo. Tá? Então, esse detalhamento é ao longo do projeto. Então, eu tenho um escopo resumido, um escopo sumarizado, uma ideia no início, tá? E eu vou construindo isso ao longo do meu tempo, ao longo do meu desenvolvimento. Tá? Uma outra característica, tá? O gerente de projeto assume o papel de facilitador. Qual era o papel, né, do gerente de projeto no tradicional? Ele assumiu um papel de quê? Vocês estão lembrados? Ele assumiu o papel de controlador. Tá? Eu planejo, se lembra que eu coloquei lá um alvo? Então, eu faço o meu planejamento, isso aqui é a minha origem e o meu alvo lá é o meu destino, é onde eu quero chegar. Tá? E eu fico controlando para que nada saia de dentro daquele meu planejamento. O meu papel ali é um controlador. Eu fico controlando os prazos, os custos, a qualidade, o ritmo do trabalho. É mais um papel de controlador, uma vez que eu planejei. Aqui não. Aqui eu vou tirar os impedimentos, eu vou facilitar a vida dos meus desenvolvedores, da minha equipe. Tudo bem, jovens? Eu não vou fazer mais esse papel de controlador. Até porque meus planejamentos são pequenos, eu tenho que fazer entregas parciais ao longo do meu projeto. Uma outra característica, a execução do projeto é feita em iterações. A gente já falou lá naquele exemplo. Iterações são repetições, são ciclos, é fazer de novo. Tá? Então, essas iterações, essa time box, essa janela de tempo pode ser semanal, pode ser quinzenal. Tá? Eu vou utilizar uma janela de tempo aí de 6 meses. Opa, aí você já fugiu do ágil. Tá? É muito tempo, 6 meses. Tá? Então, geralmente, a gente utiliza janelas pequenas. Eu planejo o que eu vou fazer essa semana. Eu planejo o que eu vou fazer essas próximas 2 semanas. Aí eu faço, entrego, né? Converso com o meu cliente, o cliente está vendo, faço outro planejamento. Então, a execução do projeto é feita por meio de iterações. Tudo bem, jovens? Então, vejam só, uma característica que é comum nos 2 métodos, né? Que às vezes o pessoal acha que só tem planejamento no tradicional. Não, os 2 métodos, as 2 abordagens, elas têm planejamento. Então, é uma necessidade, tá? Antes de eu executar qualquer coisa, fazer o planejamento. Tá? Isso, até na nossa vida, né? Quando a gente vai fazer tomar as ações da nossa vida, o primeiro tem que planejar para depois sair executando. Então, essa característica, nas 2 metodologias, nas 2 abordagens, tá? É comum essa característica de planejar antes de executar. Tá? E é nessa característica que reside uma das principais diferenças entre o método tradicional e o método ágil, ou a abordagem tradicional e a abordagem ágil. É o quanto de planejamento se faz necessário antes de iniciar a execução do projeto. Enquanto no tradicional eu preciso de um planejamento extenso e dedico muito tempo, no tradicional eu dedico pouco tempo e meu planejamento não é extenso. Ok, jovens? Essa é uma das principais característica que diferencia o método tradicional e o método ágil. Ok? Jovens, alguma dúvida até agora? Está claro para todo mundo? Professor, você pode repetir um pouquinho esse finalzinho do tempo de planejamento para cada método? Eu não entendi direito. Sim. Veja só, os 2 métodos falam que eu tenho que ter planejamento. Tá? Então, isso é uma característica comum da abordagem tradicional e da abordagem ágil. A necessidade de fazer planejamento antes da execução. Isso é uma característica comum das 2 abordagens. Tá? Embora isso seja comum, o planejamento, é nesse planejamento que tem uma das principais diferenças, algo que diferencia mais o da tradicional e o ágil, que é o quanto de planejamento se faz necessário antes de iniciar a execução do projeto. Enquanto no tradicional eu preciso dedicar muito tempo ao meu planejamento, eu preciso fazer um planejamento extenso, no ágil não, eu dedico pouco tempo e eu faço um planejamento não extenso, eu faço um planejamento curto. Eu estou fazendo o planejamento dos meus próximos 15 dias. No tradicional, imagina um projeto de 3 anos. Eu tenho que planejar o que vai acontecer em 3 anos.
Qual vai ser a atividade que eu vou estar executando ano que vem? Está lá planejado. Qual é a duração das atividades que vai acontecer daqui a 2 anos? Está lá planejado. Quem vai estar trabalhando nessas atividades? Esses perfis. Está tudo planejado. Ok? Tá, obrigada. Esse é do tradicional. E no ágil, não. O que eu vou fazer nessa próxima semana? O que eu vou estar fazendo nessas 2 próximas 15 dias? Então, os 2 métodos, as 2 abordagens, têm em comum o planejamento antes de eu executar. Eu não saio executando. Planejo, aí executo. Planejo e executo. Tudo bem, jovens? Então, só para a gente fechar e ter um bom entendimento, tá, desse comparativo do tradicional e do ágil, eu vou fazer uma analogia aqui a uma viagem. Imagina uma viagem, tá? E nessa viagem eu vou fazer uma viagem de veículo, de carro, tá? E eu vou chamar que essa viagem é uma viagem com uma abordagem tradicional. Ou então eu vou viajar de um veleiro, né? Um barco à vela. E eu vou chamar essa viagem de uma viagem ágil, uma abordagem ágil. Tá? Então, quando eu faço uma viagem de veículo, eu tenho como planejar, tá, todo o meu trajeto, toda a minha viagem. Eu sei qual é a rodovia que eu vou andar. Eu sei qual é a BR. Ó, eu vou estar passando por essa BR aqui. Eu tenho como planejar isso. Eu tenho como planejar a que horas eu vou estar passando em cada uma das cidades que vai estar ao longo dessa BR. Eu tenho como planejar o horário que eu quero parar para o almoço. Eu tenho até como saber qual vai ser o restaurante que eu vou estar almoçando em determinado horário. Porque eu sei, eu tenho como planejar. Eu sei a distância que vai desse local até desse local. Eu sei as paradas que tem aqui. Eu sei quantos quilômetros eu vou rodar por hora. Então, eu consigo definir por hora e os locais onde eu quero fazer minhas paradas, qual é a cidade, qual é o hotel que eu quero dormir. Eu consigo até fazer as reservas antecipadamente desse hotel. Tá? Eu consigo definir o horário que eu quero parar nesse hotel e quero chegar nesse hotel e assim por diante. Tudo bem, gente? Ou seja, fazendo uma analogia do tradicional para o ágil, quando eu faço uma viagem de veículo, eu consigo fazer um planejamento detalhado de toda essa minha viagem. Tá? Qual é o caminho que eu vou seguir, quais são as paradas que eu vou seguir, a velocidade que eu vou estar imprimindo no meu veículo nesse momento, os locais das minhas paradas e assim por diante. Ok? Agora vamos fazer isso, esse mesmo exercício, pensando no ágil, numa viagem utilizando um veleiro, um barco à vela. Tá? Então, quando eu faço esse tipo de planejamento, eu não tenho como predizer em detalhes tudo que vai acontecer. Então, o trajeto exato que o veleiro vai percorrer, eu não tenho como definir. Enquanto eu consigo definir quais são as ruas, as vias, as BRs que eu vou estar percorrendo com aquele carro, numa viagem de um barco, eu não tenho exatamente o trecho do oceano por qual o meu barco vai passar. Tá? Eu não tenho como ter essas distâncias exatas pelo qual o meu veleiro vai percorrer. Tá? O que eu garanto é que eu vou chegar no meu destino, mas eu não tenho como predizer em detalhes, tá, todo o meu planejamento. Eu não tenho como definir o horário que eu vou estar passando em cada um desses pontos, porque eu vou depender dos ventos. Tá? Eu vou depender, eu não sei se vai chover ou se vai fazer sol. Tá? Eu não sei se vai ventar muito ou se vai ventar pouco. Tá? Então, cada dia, ou então a cada hora, a cada momento, a cada mudança de direção dos ventos, eu tenho que fazer um replanejamento. Eu tenho que ajustar as minhas velas. Ok? Então, é necessário, quando a gente está fazendo uma viagem mais utilizando o ágil, tá? Num barco à vela, é necessário fazer pequenos planejamentos ao longo de toda a minha viagem. E no tradicional, não. Eu consigo, no início da minha viagem, fazer todo o planejamento dele. Vou ter surpresas? Vou. Tá? Vou precisar fazer algum replanejamento? Vou. Ah, eu não estava contando com esse pneu furado.
Eu não estava contando com essa BR tão esburacada que vai atrasar a minha viagem. Tá? Agora, no barco à vela, esse planejamento é muito mais difícil. Tá? Eu tenho que fazer pequenos planejamentos. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu vou fazendo pequenos planejamentos ao longo do tempo. Tudo bem, gente? Então, a equipe que vai estar trabalhando dentro desse barco à vela, tá? Dentro desse veleiro, é uma equipe que tem que estar muito mais entrosada. Tá? Essa tripulação que vai estar dentro do barco, eles precisam ter muito mais autonomia do que quando eu comparo com aquela equipe, com aquela viagem que eu vou fazer de carro. Tudo bem, jovens? Tá claro para todo mundo? Alguma dúvida? Sim, tá bem claro. Tá claro. Professor. Mas eu vou de ônibus, não vou de veleiro, não. Vamos lá. Não tô ouvindo. Ébra tá falando, eu vou de ônibus, não vou de veleiro, não. O veleiro, né? A equipe tem que estar muito mais preparada e tem os riscos, né? Se a equipe não estiver bem preparada e estiver toda hora fazendo replanejamento, eu vou chegar no local que não era, tá muito longe daquilo que era o meu desejo, ok? Se chegar também, né? E se chegar. Professor, nessa analogia. Oi, Luana. Nessa analogia do ônibus e do veleiro, os riscos, no caso do veleiro, não seriam mais desconhecidos ou não tem nada a ver? Veja só, Luana, você tocou um ponto importantíssimo, os riscos do meu projeto, né? Quando a gente define riscos do meu projeto, eu tenho que ver algumas características do meu projeto. Tá? Dependendo do meu projeto, digamos que eu quero um projeto que seja tudo para ontem. Tá? O ritmo do meu projeto tem que ser muito alto. Tá? Então, eu vou ter riscos relacionados aos meus prazos. Agora, imagina que eu tenho um projeto onde eu não tenho essa questão não é crítico a entrega. Os meus prazos não é crítico. Eu consigo absorver alguns atrasos. Tá? Eu não tenho esse ritmo alucinante. Mas, no entanto, é um projeto bem complexo. Tá? É um projeto que envolve vários sistemas, vários subsistemas, onde envolve vários fornecedores, onde eu tenho que interagir bastante com esses meus fornecedores, vai ter esse sistema. É um projeto altamente complexo. Tá? Imagina um outro projeto onde eu vou desenvolver apenas um componente. Digamos que o meu projeto seja desenvolver um novo case para um celular. É isso aqui. A complexidade é outra, totalmente diferente. Tá? Então, eu vou ter muito mais riscos relacionados à complexidade do meu projeto. Agora, imagina um outro projeto onde as tecnologias que eu vou utilizar são todas tecnologias maduras, conhecidas pela minha equipe. Todo mundo conhece, já trabalhou com essas tecnologias. Eu vou ter um baixo risco relacionado a isso. Tá? Agora, imagina um outro projeto onde eu vou estar trabalhando com umas tecnologias que não são maduras, que acabaram de aparecer no mercado, que a minha equipe ainda não conhece. Então, eu vou ter riscos relacionados a tecnologias. Tá? Então, os riscos, ele vai depender das características daquilo que vai ser feito, não do método que vai ser utilizado. Ok, Luana? Tá claro? Ficou claro. Imagina um outro tipo de projeto. Imagina um projeto onde eu tenha algo novo, tá? É um produto novo que nunca foi para o mercado. Tá? Mas por mais que ele não tenha ido para o mercado, é realizado aquelas pesquisas de mercado para saber se o cliente quer ou não quer algo parecido com isso. Só que, como é algo que nunca foi para o mercado, então é muito frágil essas pesquisas de mercado. Então, como é muito frágil isso, então meus requisitos no produto ainda serão muito frágeis. Ele vai demorar muito tempo para ficar congelado esses requisitos do meu projeto, essas especificações. Tá? Agora, imagina um outro produto, um outro projeto, onde eu vou estar fazendo uma melhoria. Vai ser algo derivado de um produto que eu já tenho, que já está no mercado. Digamos lá, eu vou dar o exemplo lá do celular de novo. Eu tenho lá um celular com uma câmera de 5 megapixels e eu vou desenvolver um celular com uma câmera de 8 megapixels. Tá? Então, não tem muita novidade. Então, eu não vou ter muitos riscos relacionados
a essa interação, ok? Aos requisitos, ao congelamento dos requisitos. Eu não vou ter muito risco relacionado a isso. Então, o risco vai depender desses contextos, dessas categorizações dos meus projetos, e não do meu método. Ok, Luana? Ok, professor. Então, eu posso ter lá um projeto utilizando o tradicional, tá? E é um projeto onde envolve tecnologias, altas tecnologias. Eu vou ter riscos utilizando o tradicional. Tá? Imagina que eu vou fazer um projeto muito complexo, eu vou ter muitos riscos relacionados a essa complexidade. Agora, a forma como a gente vai fazer a gestão desse risco aí é outra história. Tá? O perfil do gerente para comandar cada um desses tipos de projeto é uma outra história. Tudo bem, jovens? Bom, então, resumindo, tá? A gente fez aquela analogia do tradicional para o ágil. Agora, jovens, faz sentido isso para vocês? Tá claro? Faz. Uhum. Tá ótimo, então. Então, fazendo um comparativo, se a gente observar, é a questão do zoom. Tá? Eu vou dar um zoom in e um zoom out. Tá? Quando eu utilizo o tradicional, o modelo cascata, o que eu tenho é o quê? Eu tenho uma etapa onde especifico, eu planejo, executo e entrego. Não é isso? Então, tá aqui, bem grandão. Tá? Quando eu utilizo o ágil, eu estou fazendo iterações, e essas iterações não deixam de ser uma especificação, planejamento, uma execução e entrega. Só que são em intervalos de tempo menores. Tá? Então, é como se eu tivesse, dentro do tradicional, vários ciclos pequenos. Aliás, é como se eu tivesse dentro do ágil, vários ciclos pequenos no tradicional. Ok? Então, quando no tradicional eu tenho aquele escopo todo fechado, eu sei exatamente tudo que é o escopo, tudo isso aqui eu sei. Opa, então eu vou especificar tudo isso daqui, planejar tudo isso daqui, executar tudo isso e entregar tudo isso. No ágil, eu não sei tudo isso daqui, o meu escopo. Eu sei só esse pedacinho. Opa, então eu especifico, planejo, executo e entrego só esse pedacinho. Opa, agora eu já sei mais esse pedaço aqui. Opa, então eu vou fazer a minha interação para esse pedaço. Opa, agora eu já tenho mais esse outro pedaço aqui. Eu faço outra interação e assim por diante. É como se eu tivesse dentro do ágil vários tradicionais, só que divididos em interações menores. Ok, jovens? Tudo bem? Aí vem essa curva aqui. Cadê o Everton? O Everton voltou? Voltou. Everton. Voltou aí, internet. Tá. Você lembra que a gente falou, né? Você levantou uns questionamentos sobre essas mudanças que a gente falou, que são bem-vindas ou não bem-vindas entre o tradicional e o ágil? Aí eu falei, vai aparecer um gráfico daqui a pouco, na aula, que vai mostrar um pouco sobre isso. É esse gráfico aqui. Aí eu queria saber, quem quer comentar? O que quer dizer essa imagem aqui, jovem, esse gráfico? Alguém quer falar? O que isso está querendo dizer para nós? Um de cada vez? Eu acho que no projeto tradicional é mais difícil, mais custoso fazer as mudanças, já que o planejamento gasta bem mais recursos do que no ágil, planejamento inicial, né? Eu creio sim, professor, que no custo com relação ao ágil, né? Como tem um replanejamento, ele já tem um custo assim relacionado a mudanças que não se altera muito do início ao fim, por causa do replanejamento. Já o tradicional, né, como o cliente ele não influencia muito, tem um custo baixo, mas no final aquela situação lá da mudança do escopo do produto para atender às necessidades do cliente. Então, ele tem um custo maior no final. Professor, Oi, eu entendo assim que conforme o tempo passa, no projeto ágil, o custo ele é menor que o do tradicional quando você precisa realizar alguma mudança. Então, conforme o projeto está mais próximo do fim,
em questão de tempo, o custo para fazer mudanças no projeto tradicional, ele é muito mais elevado que no projeto ágil, que ele pode ocorrer desde o início. Aí, se olhar essa linha azul, desde o início ocorrem mudanças e elas são um pouco mais, digamos assim, não sei se explica, pode ser mais gerenciado de perto as mudanças no ágil. Não sei se seria isso. Tá. Mais alguém, jovens? Mais alguém? Não? Mais alguém? Não? Tem uma, acho que aqui no vermelho, né? Que é o tradicional, o tempo é maior, né? E ele vai aumentando, a mudança vai conforme o tempo do projeto. E no ágil, ele é meio que linear, as mudanças vão acontecendo meio que linear. Acho que no tradicional não, ele vai aumentando, conforme o tempo vai aumentando a mudança, né? É bem disparante assim do tradicional do ágil, né? Mais alguém? Você que falou anteriormente. Quer falar, Ivan? Você falou... Por favor, pode falar, Ivan. Bem, a minha contribuição seria, no projeto tradicional, como a interação ela ocorre só no final, na entrega do produto, é que vai se ver o que aconteceu. Todo planejamento foi feito de uma etapa só. Na entrega do produto final, se houver alguma mudança, o custo vai ser muito alto, porque provavelmente vai ter que corrigir o produto inteiro. Diferente do ágil, que tem entregas cíclicas, cada uma entrega dessa, cada uma interação dessa, cada um history vai ter, se houver necessidade de fazer uma revisão, ela será uma revisão menos custosa, porque vai ser um pedaço do processo, e não o processo inteiro, só aquela etapa que foi construída. E como esses histories normalmente têm tamanhos ou são medidas similares, né? Esse custo, normalmente, ele também vai ser similar durante o processo inteiro. As entregas vão garantir esse custo mais baixo, mais padronizado, se houver necessidade de fazer uma alteração. E no tradicional é maior o custo, exatamente. É maior porque ele ocorre mas ocorre no final. Né? No final. E aí a gente vê que é maior. Ele muda o produto inteiro e não uma parte do produto. E aí, por isso que é maior. Uhum. Exatamente. E tem a questão de como a gente faz as revisões em cada entrega, a gente tem a possibilidade de melhorar o processo, então aquela falha ou aquela necessidade inicial não vai haver nas próximas etapas, porque ela já foi corrigida. Uhum. Ótimo, jovens. Deixa eu fazer um resumo. Deixa eu fazer, então, um resumo. Mais alguém quer falar ou não? Professor, vem de conta aquela pergunta que eu estava fazendo naquela ocasião, né? Você está falando que ia mostrar um gráfico de custo e mudança, né? Isso. Então, vejam só, jovens. O que esse gráfico está querendo dizer para a gente? O gerente de projeto, ele sabe em que momento essas mudanças vão vir? Não sabemos, ok? Toda vez que a gente planeja algo, a gente está planejando algo que vai acontecer no futuro. O futuro é imprevisível. Nós não temos certeza. A gente só tem uma única certeza, né? Na vida, que todo mundo sabe qual é essa certeza. O resto, nós não temos certeza nenhuma. Tá? Então, o que esse gráfico está dizendo é o seguinte. Aqui a gente tem no eixo vertical, no eixo Y, a gente tem um custo da mudança. Então, aqui nós não estamos enxergando aqui a quantidade de mudança. A gente não está enxergando aqui se no tradicional ou no ágil tem mais ou menos mudança, não. Aqui a gente está vendo o custo da mudança. Pode ser uma, pode ser duas ou pode ser várias. Tá? E quanto é que custa essa mudança ao longo do projeto, ao longo do tempo? Tá? Então, no início de um projeto, tá? No início do meu projeto, o custo da minha mudança, basicamente, o custo dela é muito parecido entre o ágil e o tradicional. Os custos são poucos, tá? Ao longo do tempo. Me custa pouco fazer essa mudança. Chega um momento que me custa até menos
fazer mudança no tradicional do que no ágil. Vamos dar um exemplo disso daqui, tá? Para ficar mais fixo na gente. Vou já dar um exemplo. Só que chega um determinado ponto, tá? Onde o meu custo da mudança no ágil é muito menor do que o custo da minha mudança no tradicional. Tá? O meu custo na mudança do ágil, ele é quase uma constante ao longo de todo o meu projeto. Enquanto que o meu custo tradicional, a gente tem uma exponencial aqui. Tem determinados momentos onde o meu custo é mais baixo do que o do tradicional, só que chega um momento que ele sobe muito. Tá? Então, vamos ver isso com exemplos para ficar mais claro para nós. Então, aqui a gente não está falando de quantidade de mudanças. Tá? Aqui a gente está falando quanto é que custa a mudança ao longo do tempo, nas duas abordagens, no tradicional e no ágil. Tá? Imagina que o meu projeto seja a construção de uma casa, de um edifício, né? De um imóvel, uma construção civil. Então, se eu estou fazendo todo o planejamento, tá, dessa obra civil, eu estou aqui, ó, nessa fase do meu projeto, tudo que eu tenho são os desenhos no CAD, no software. Então, qualquer mudança que venha, né, por meio do cliente, tá, o que vai me custar? Talvez vai me custar algumas horas, onde eu vou fazer. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de construção civil, onde ele faz lá casas, né? Faz prédios, ele constrói, trabalha com construção. Aí, um determinado cliente, ele me contando, isso aconteceu alguns anos atrás, pediu para ele fazer uma residência grande, um desses condomínios fechados. Aí o cliente aprovou, né, todo o projeto da casa, o projeto arquitetônico e tal, e começou as obras. Né? Começou as obras, ele começou a fazer as fundações. Depois que ele terminou de fazer as fundações, ele começou a subir a alvenaria, tinha subido 1 ou 2 fileiras só de alvenaria de tijolo. Aí o cliente veio com uma mudança. Aí o cliente foi e falou, ó, daria para eu mudar essas posições desses cômodos, desse quarto, para esse outro lado aqui da casa? Veja só. Aí ele falou, né? Ele é engenheiro civil e a esposa dele é arquiteta. Eles trabalham junto. Um faz o projeto arquitetônico, outro faz a parte civil. Aí ele e a esposa dele falaram, sim, é possível fazer. Né? Só que isso vai te custar tanto e vai levar tanto tempo, né, para a gente fazer isso daqui. Né? Ou seja, o cliente desistiu disso daí. Por quê? Porque já chegou na fase onde ficou muito caro fazer mudança. Ele tinha que... Tudo aquele tempo e dinheiro que ele gastou para fazer aquelas fundações ia por água abaixo. Né? Ao passo que, se naquele momento ele ainda estava fazendo o projeto no CAD, né? Ele e a esposa dele, se o cliente tivesse feito a medida, talvez ele ia fazer alguns comandos lá no computador que ia inverter a casa do jeito que o cara queria. Ou seja, o custo ia ser muito baixo. Ok? Então, dependendo do tempo onde a mudança apareça no tradicional, esse custo pode ser proibitivo, é um custo muito alto. Tá? Ao passo que no tradicional, como a gente faz planejamentos e vai entregando isso pouco a pouco, o meu custo da mudança ele sobe muito pouco ao longo do tempo, ele é quase que uma constante. Tudo bem, jovens? Está claro para todo mundo? Então, esse gráfico não mostra a quantidade de mudanças, em que momento as mudanças vão acontecer, não. Isso é imprevisível, nós não sabemos. Tá? O que ele mostra é o impacto no custo do meu projeto se eu utilizo o tradicional ou o ágil. Tá? Então, dependendo do momento onde essa mudança apareça, tá? Eu vou ter um custo mais baixo ou um custo mais alto. Tudo bem, jovens? Está claro para todo mundo? Sim. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. A gente Não? vê aí, professor, só uma situação. Que Oi, quem está no falando? caso do Daniel, no caso do tradicional, se ele não for sujeito à mudança, ele é bem mais rápido e barato do que o ágil, né? No caso do tradicional, se não for sujeito a mudanças. Se não for sujeito a mudança? Se eu tiver um escopo bem fechado, é uma planta
já fechada, é aquilo mesmo, do jeito que foi feito e orçado, já foi montado uma vez, entendeu? Então tem poucas mudanças e eu posso entregar isso com mais rapidez. Tudo já é conhecido. Certo. Já. É isso mesmo, Daniel. Por isso que dependendo do contexto, dependendo do projeto, tá? É muito mais interessante utilizar um método ágil do que um tradicional. Imagina um local onde as incertezas são muito grandes, tá? É algo inovador, é um ambiente muito dinâmico, tá? O cliente ainda não tem certeza de tudo que ele quer. É muito difícil utilizar o tradicional. Então, é mais interessante utilizar a abordagem ágil. Agora, se eu sei exatamente aquilo que vai ser feito, tá tudo muito bem definido aquilo que vai ser feito, meus requisitos, está muito claro. Tá? A minha equipe já fez isso várias vezes. É um projeto que envolve muita atividade, muitas integrações. Eu preciso de uma formalização grande por conta dessa quantidade de fornecedores, de terceiros, de subsistemas que eu vou ter que integrar tudo. Então, é mais interessante uma abordagem tradicional. Ok, jovens? Mas aí a gente vai entrar no campo. Tá? Existem duas escolas, né? Escolas que eu falo, escolas de estudo, que fala da abordagem tradicional e da abordagem contingencial de gestão do projeto. A abordagem tradicional não é esse método tradicional que a gente está falando aqui, não. Tá? Então, existe a escola da abordagem tradicional e a escola da abordagem contingencial. A escola da abordagem contingencial, ela deriva de uma teoria, que é uma teoria da administração, que é a teoria da contingência. Tá? E vocês vão concordar comigo. Tá? Essa teoria ela começou a surgir na década de 50, que a forma como a gente administra uma empresa, até antes da década de 50, eles imaginavam que a empresa, a organização, era um sistema fechado. O que é um sistema fechado? Basta eu olhar as coisas internamente e eu fazer todo meu planejamento, a administração da empresa dessa forma. E depois da década de 50, começou a surgir a teoria da contingência, que ele fala o quê? Uma organização não é um sistema fechado, é um sistema aberto. Eu tenho vários fatores externos, e hoje nós sabemos bem isso, que influenciam na forma como eu vou administrar minha empresa. Se eu ver ela com um sistema fechado, tá, e esquecer dessas influências externas, amanhã minha empresa pode nem existir. Ok? Então, essa teoria da contingência, ela começou a ser adotada recentemente, isso é algo recente, dentro da gestão de projetos. Tá? A abordagem tradicional fala o seguinte: eu tenho um método de gestão do projeto, eu tenho essas técnicas, essas ferramentas, tá? Elas são universais, independente do tipo de projeto, esse método se encaixa nos projetos. Aliás, o projeto se encaixa dentro desses métodos. Todos os meus projetos, tá, podem ser gerenciados, conduzidos utilizando esse conjunto universal de métodos, técnicas e ferramentas. A abordagem contingencial já fala que é diferente. Dependendo desses N fatores, cada projeto, tá, ele necessita de uma flexibilização dos métodos. Então, eu não posso querer pegar um projeto e encaixar dentro do método. Um método que tem que se encaixar dentro do projeto. Dependendo do contexto, tá, desse meu projeto, eu tenho que ter flexibilização o suficiente para customizar, para flexibilizar esses meus métodos, essas minhas práticas, essas minhas técnicas. Essa é a abordagem contingencial de gestão do projeto, ok? Que é uma abordagem algo mais novo. Mas a gente não vai entrar em detalhes com relação a isso. Ok, jovens? Mas faz sentido para vocês isso? Ou não? Sim, sim. Ou vocês acham que todo projeto é igual, qualquer método vai ter que... Todo projeto ele se encaixa em algum desses métodos existentes? Não. Tem Você que ter uma visão crítica, né? Oi? Tem que ter uma visão crítica, né? Sim. Tem que ter uma visão crítica e tem que ter um preparo muito maior do gerente do projeto. Tá?
há gerentes de projetos que eles são catequizados, tá? Pelo método tradicional. E há outros que são catequizados por um framework ágil. Tá? Então, o cara segue o manual, ele segue à risca aquilo que está dentro do manual. Tá? E o fato de seguir à risca não é garantia que o projeto vai ser um sucesso, não. Tá? Então, esses que são catequizados e seguem à risca o manual, pode até levar o projeto ao fracasso. As pesquisas mostram isso. Tá? Por que a abordagem contingencial está surgindo agora? Porque foi feita uma pesquisa recentemente com mais de 600 projetos. 85% dos projetos não terminaram dentro dos prazos ou dos custos ou não atenderam as necessidades do cliente. 85%. É muita coisa. Tá? Ou seja, a forma como a gente está gerenciando os projetos, tá, não está conduzindo os projetos para o sucesso que é necessário ter. Tá? Então, essa abordagem contingencial tenta reduzir, tá, essas discrepâncias que está tendo entre o planejado, ou então aquilo que eu necessito, aquilo que está sendo entregue no final. Bom, mas vamos lá. Professor, oi. Uma dúvida. Existe alguma possibilidade de um gerente de projetos começar com uma forma, tipo, tradicional e tudo mais, e depois ele se converter, né, entre aspas, a uma metodologia ágil, sei lá? Veja só, Thaís, eu nunca vi isso acontecer, ok? Vamos começar esse projeto com ágil e no meio do projeto agora muda a abordagem, vamos fazer tradicional, ou vice-versa, vamos começar pelo trás e no meio do projeto vamos pelo ágil. Eu nunca vi isso acontecer, ok? Mas nada impede de ser feito, tá? Mas eu não sei se isso é recomendado. O que eu acredito que pode ser feito, vamos lá, se o gerente de projeto, tá? Quando eu falei que quando a gente vai falar de uma abordagem contingencial, o gerente de projeto ele precisa ser muito mais capacitado, por quê? Porque ele precisa saber do que é o tradicional, ele precisa saber o que é o ágil, ele precisa entender de vários métodos ou métodos de gestão do projeto, a ponto dele poder customizar, flexibilizar as ferramentas e técnicas para atender aquele projeto dele. Então, eu acredito muito mais nisso, tá, Thaís? Então, eu acredito muito mais numa abordagem contingencial, onde o gerente de projeto consiga ver, esse projeto exige uma formalização grande, tá? Por conta desse contexto que a gente está, mas, no entanto, ele exige uma capacidade de mudanças, esses princípios ágeis serem adotados nele. Eu acredito muito mais numa flexibilização, numa customização dos meus métodos, que é uma abordagem contingencial. Agora, eu iniciar com uma abordagem e no meio do processo eu ir para outra, eu nunca vi isso acontecer. Tá? Ok, Thaís? Beleza, professor, entendi. Obrigada. Tá? Então, eu acredito muito mais numa abordagem contingencial, tá? Onde o gerente, né, aí tem que ser uma pessoa experiente, uma pessoa que conheça bem de gestão do projeto, não um cara que só viu uma abordagem, só viu um método e segue a cartilha, que vai ter essa visão, não. Tá? É o cara que enxerga, esse projeto aqui, nós temos que seguir utilizando essas ferramentas, essa abordagem, essa flexibilização, essas customizações aqui, vamos seguir o projeto. Eu não vou seguir nenhuma cartilha, eu não vou seguir nenhum book, tá? Eu não vou fazer que o meu projeto se encaixe dentro do método, não. Eu vou pegar, flexibilizar métodos para que ele se encaixe aqui nesse meu projeto. Tudo bem, jovens? Essa imagem que vocês estão vendo aí, esse gráfico, tá? Onde a gente vai fazer um comparativo tradicional e ágil também. Quem desenvolveu isso foi um cara chamado Ralph Stace. E esse cara desenvolveu isso, ele criou esse modelo para tomada de decisão. Tá? Tomada de decisão dentro de uma organização que tivesse muitas incertezas, muitas variáveis, muitas informações. Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte:
Aqui eu tenho um eixo, tá? Onde eu tenho, aqui no início, a certeza absoluta, está tudo certo. E à medida que eu vou avançando, eu vou tendo mais incertezas. Então, eu saio da certeza até eu chegar à incerteza absoluta. Está tudo incerto. Tá? E eu tenho no eixo vertical, o eixo Y aqui, a proximidade de um acordo, de um entendimento, até à medida que eu vou caminhando nesse eixo, eu tenho longe de um acordo, longe de um entendimento. Então, ele definiu algumas faixas aqui. Então, quando está tudo muito próximo de um acordo e tudo é muito certo, ele chamou de uma região chamada simples. Tá? Depois, ele chamou de uma região que ele chamou de complicado, de complexo, de caótico. O que é o caótico? Tudo é incerto e ninguém se entende. Está longe de um acordo. Ok? É o caótico. Tá? Então, isso daqui que foi para a tomada de decisão, que o Stacey criou esse modelo, o ágil, a gestão do projeto, né? Essa área de conhecimento de gestão do projeto, quando viu isso aqui, falou, isso aqui é interessante. Ó. Isso aqui pode ser utilizado dentro dessas abordagens que a gente tem do tradicional e do ágil. Então, a pergunta que eu faço para vocês é essa. Mas antes, deixa eu explicar uma outra coisa. Essas fronteiras aqui não são fronteiras. Aqui na imagem, elas são bem definidas, as fronteiras, né? Eu estou no simples, dou um passo, já estou no complicado. Estou no complicado, dou um passo, estou no complexo. Não é assim. A realidade não é assim. Tá? Os modelos são representações simplificadas da realidade para a gente entender as coisas. Então, isso aqui é uma representação simplificada, é um modelo. Tá? Mas dentro dessas faixas desse modelo aqui, eu queria que a gente entendesse, e eu vou perguntar isso para vocês, nessa região do simples, qual seria o melhor método para utilizar? Seria um método tradicional ou ágil? Se eu estivesse nessa região do complicado, qual o melhor método para utilizar? É o ágil ou tradicional? E no complexo? E no caótico? O que vocês acham, jovens? Qual é o melhor método? Tanto faz no simples. Para começar, o simples tanto faz, ou um ou outro. Quem mais tem outra visão? Vamos falar aqui só do simples. O simples, para Cleide, tanto faz. Ou pode ser tradicional ou ágil. Isso. Alguém tem uma outra visão? Eu acho que seria o ágil, porque já que o ágil ele exige um planejamento menor, já que é simples, então não perderia muito tempo. Tá. Simples aqui é no sentido de certeza e próximo de um acordo, ok? Acho que o simples seria mais ligado ao tradicional, uma coisa já conhecida, como aquele ônibus, né, que a gente conhece já as ruas, as estradas, pode planejar todas as paradas, seria mais para o tradicional. Tá. Então tem parte da turma que acha que é simples e parte que acha que é tradicional, ok, jovens? E tem uma parte que acha que tanto faz, ou tradicional ou ágil, não é isso? Então vamos lá, vamos isso avançando, mesmo. Depois eu vou voltar isso aqui. E no complicado? Tradicional ou ágil? Para mim, o complicado seria mais para o ágil, porque como é complicado, precisa de referências para as entregas. Para mim, seria como um veleiro ali, que uma situação é complicada, o vento pode mudar, e aí precisa verificar o replanejamento sempre, assim, uma sequência. Tá. Complexo. Aí já complicou. Região do complexo. Professor, eu olhando como um todo, eu acho que quanto mais complexo, indefinido e incerto, o melhor é fazer o ágil, né? Assim, olhando para os outros cenários. Tá, então você acha que nessa região do complexo aqui seria o ágil? Sim. Tá. Sim, porque assim, se for olhar do ponto de vista de planejamento, para eu fazer um planejamento de sucesso para os próximos 3 anos, eu tenho que ter um ambiente mais previsível. Já quanto mais turbulento, quanto mais caótico o ambiente, eu acho, né? Olhando assim, ele tinha que ser um planejamento mais próximo da execução. Aí caberia mais o ágil. Tá.
E a região do caótico, jovens? Tradicional, ágil. Segundo a Luana, é ágil. Né, Luana? Eu tô com a Luana. Essa situação aí, eu acho que é mais pro ágil mesmo. Vai migrando somente pro ágil. Mais alguém? Não? Então, vejam só, jovem. Deixa eu apresentar para vocês aqui e depois a gente vai discutir cada um desses aí. Tá? Então, essas seriam as abordagens mais indicadas para essas situações aí, tá? Para cada uma dessas páginas. Tá? E deixa eu explicar, então, isso daí. Veja só, se eu tenho certeza daquilo que vai ser feito, se eu tenho certeza daquilo que vai ser entregue, se eu tenho certeza daquilo que o cliente quer e eu já cheguei em um acordo com ele, tá? Ou seja, está tudo bem definido. Então, por que eu não fazer um planejamento único? E vamos tocar o projeto, vamos tocar o barco. Então, é mais interessante utilizar o tradicional, tá? Porque eu não tenho certezas. Tá tudo bem definido, eu cheguei a um acordo aqui. Ok, jovens? Então, aqui não tem muito o que discutir. Ok? Falei para vocês, aí vamos ver aqui o complexo, depois a gente volta aqui para o complicado. O complexo. As coisas não estão bem definidas. Eu tenho muitas incertezas ainda. Tem umas coisas que são menos incertas e outras coisas que são muito incertas. Tá? Tem coisas que eu cheguei próximo de um acordo, tem coisas que estou longe de um acordo aqui, de um entendimento com o meu cliente. Então, eu vou ter que toda hora estar planejando. Então, se toda hora eu vou ter que estar planejando, as coisas não estão bem definidas, ainda não está bem congelado, tá? Definido, congelado os meus requisitos, as minhas especificações, então é mais interessante um ágil. Eu vou ter que fazer nesses planejamentos sucessivos e eu tenho que interagir bastante com o meu cliente. Tá? Esse complicado aqui, o nome já diz, é complicado mesmo. Tá? Como essas fronteiras não estão bem definidas, tá? Eu poderia utilizar o tradicional como poderia utilizar o ágil. Né? Vai depender do quão eu tenho de certezas aqui e o quanto eu tenho aqui de requisitos próximos de um acordo aqui. Tá? Então, quem falou o tradicional, quem falou o ágil, ok. Tá? Caótico, aqui é um problema. Tá? Por que se fala do tradicional quando a coisa está caótica, jovens? Pelo seguinte ponto. Qual dos dois métodos é mais formal? Qual das duas abordagens? O tradicional. Mais documentação, mais... Isso. E é por conta dessa formalização, quando a coisa é caótica, isso acontece, vamos imaginar dentro de uma fábrica, ou dentro de uma organização qualquer. Tá tudo um caos. Tá? Dentro da minha fábrica, tudo uma bagunça. Aí eu começo, peraí, deixa eu escrever procedimentos aqui, deixa eu adotar instruções de trabalho, deixa eu colocar procedimentos de trabalho. Eu começo a formalizar as coisas. Toda hora alguém fala alguma coisa. Não, peraí, vamos formalizar essas conversas. Então, o tradicional ele é mais formal. Então, eu posso iniciar... Aí aqui, ó, cadê a Thaís? Thaís, né? Thaís Souza. Oi. Aqui, Thaís, você vai gostar de ouvir isso, Thaís. Isso que eu vou falar. Então, quando a gente está aqui nesse ambiente caótico, eu preciso formalizar, né, e colocar isso por escrito, tá, para pegar esse caos e tentar trazer esse caos para dentro do complexo. Tá? E quem ajuda a fazer isso é o tradicional. Ok? Então, o tradicional por conta dessa característica da formalização dele. Ok, jovens? Então, aqui é muito mais essa questão da formalização, dessa característica da formalização, que é do tradicional, que pode ajudar dentro dessa área aqui do caótico. Tudo bem, jovens? Entendi. O caótico, como não se tem o padrão, eu vou fazer um padrão. Isso. É isso daí, Daniel. Como está tudo bagunçado, ninguém se entende, eu estou longe de um acordo, só tenho incertezas, então eu começo a formalizar mais as coisas. Em vez de eu priorizar as comunicações informais, eu vou priorizar as comunicações formais. Porque hora o cliente fala isso, hora ele fala aquilo.
Opa, peraí, deixa eu começar a organizar aqui. Todo mundo fala um monte de coisa. Opa, deixa eu começar a organizar aqui. Né? Deixa eu criar procedimentos. Ou seja, deixa eu formalizar as coisas. Deixa eu definir mais, tirar essas incertezas desses requisitos e trazer um pouco mais aqui para essas certezas. Deixa eu sair desse caos que eu não tenho acordo nenhum e trazer aqui para um próximo de um acordo. Então, essa característica da formalização do tradicional é importante nesse ambiente caótico. A gente, às vezes, não faz isso dentro da nossa casa, dentro das empresas, quando a coisa está muito bagunçada. Oi? Alô? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Faz sentido para todos vocês, jovens? Professor, eu gostei muito dessa última parte aí sobre o método tradicional quando está caótico. Também. Legal. Estamos. Eu não vou dizer de todas as características do tradicional, mas a formalização, essa característica da formalização, quando a coisa está caótica, é importante. Ok? Deu um norte bem com relação às situações que a gente pega de projetos, onde seria melhor adotar que tipo de método adotar. Foi muito bom isso aí. Legal, jovens. Excelente, excelente. Ter esse entendimento, tá? Porque uma vez que a gente tem isso bem consolidado na nossa cabeça, tá? Ter esse entendimento nos ajuda a adotar a melhor abordagem conforme o nosso projeto. Então, a gente não pode seguir, tá, a cartilha de querer fazer sempre tudo no ágil ou sempre tudo no tradicional. Tá? A gente precisa ter esse entendimento consolidado a ponto da gente enxergar e ver, caramba, se eu utilizar o tradicional aqui, isso aqui vai ser um fracasso. Ou então, se eu querer fazer o ágil aqui, isso aqui não vai nos ajudar muito. Tudo bem, jovens? Excelente. Então, essa primeira parte da aula fechou. Era a parte que eu considero assim, mais importante e mais pesada. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui uma pesquisa, embora ela seja uma pesquisa de 10 anos atrás, mas ela ainda mostra um pouco a realidade atual. Tá? Aqui são os aspectos mais considerados do planejamento do projeto. Vou fazer o planejamento do meu projeto. Aqui, no caso, é muito mais o tradicional. Vou fazer o planejamento. O que se leva mais em consideração? Prazo, escopo e custo. Isso aqui é aquela tríplice restrição. Tá? Prazo, escopo e custo. Esses são os aspectos mais considerados quando eu faço planejamento. Agora, onde é que acontece com mais frequência os problemas do meu projeto? Tá? Primeiro problema que mais acontece, comunicação. E é um aspecto que eu não considero tanto no meu planejamento. A comunicação está aqui. 1, 2, 3, 4. Está em sexta posição aqui. Mas, no entanto, a comunicação é que causa mais problemas. Com mais frequência no meu projeto. Tá? Mas o escopo que está aqui, a mudança de escopo não definido, está aqui no top 5. Aqui. E ele está aqui também no top 5. Ok? Então, por que eu estou falando do escopo? Para a gente fazer novamente o paralelo entre o tradicional e o ágil. Tá? Alguém de vocês quer me explicar essa imagem aqui? Vocês conseguem ver essa imagem e entender? Ou quer que eu explique logo? Ou alguém quer falar? Um de cada vez. Pode explicar logo, professor. Posso explicar logo, né, Cleiton? Tá joia, né? Já tá tarde, né? Então vamos lá. Então deixa eu explicar logo. Tem que fazer o jantar ainda. Boas palavras, boas palavras. Então tá joia. Eu vou falando e vocês concordem ou discordem, eu vou tirando as dúvidas. Tá? Então o que é que nós temos aqui? A gente tem aqui tradicional e o ágil, as duas abordagens. Eu tenho fixo. O que é fixo no tradicional? O escopo. Tá? Quando eu vou fazer o planejamento utilizando a abordagem tradicional, eu defino o meu escopo, fechei o meu escopo, está aqui, esse é o escopo é fixo. Então, para esse escopo, o que vai variar? Meus custos e os meus prazos. Então,
o que orienta o meu planejamento é o meu escopo. O que é variável é o meu custo e o meu prazo. Ok, jovens? Eu fecho o meu escopo e em cima desse escopo, o que vai estar variando é meu prazo e meu custo. O ágil é o inverso. Não está definido ainda. Eu ainda não tenho um escopo fechado. Tá? Meu escopo que é o variável. Tá? Então, o que eu costumo fixar? O custo e meu prazo. Então, por isso que às vezes, quando o cliente não sabe muito bem o que quer, a coisa ainda não está bem definida, o que ele tem uma ideia, um escopo sumarizado, então, às vezes a gente compra uma time box. Olha lá, eu vou comprar 1 ano de projeto. E vai me custar tanto esse 1 ano de meu projeto. Eu fixei meu prazo e meu custo. Tá? E ao longo desse 1 ano de projeto, com esse custo, eu vou variando, vou definindo o meu escopo. Ok, jovens? Enquanto que o tradicional é o inverso, como eu acabei de falar. Tudo bem, jovens? Está claro para todo mundo? Então, é o que essa imagem mostra. Tá? O que é fixo no tradicional, eu preciso ter um escopo fixo. No ágil, eu não preciso de um escopo fixo. Professor? Interessante essa imagem. Eu gostei também dessa interpretação, legal. né? A diferença, a gente consegue ver. Sim. Professor, rapidinho. Pode falar. Eu não entendi muito. Com relação ao prazo, eu entendo que o ágil tem um limite de fazer o release, fazer as entregas, mas com relação ao custo, ele está fixo, isso é que me deixou na dúvida. Não entendi essa situação do custo do ágil. Porque como eu tenho várias entregas, né? Não sei se o projeto ele vai ter mudanças de custo, eu não sei como é que é essa situação. Eu não consigo enxergar isso. Tá. Às vezes, quando a gente vai comprar um projeto, Daniel, tá? E é um projeto que ainda não está bem definido aquilo que vai ser entregue, então a gente cai nesse escopo variável aqui. No entanto, eu preciso dar um prazo e um custo para o meu cliente. Quanto é que vai me custar isso? Mas isso o quê? Não, isso que pode mudar. Tá? Ok. Então, e eu preciso passar um prazo, eu preciso passar uma proposta, eu preciso fechar um custo e um prazo para o meu projeto. Tá? Então, ok, não está muito bem definido, é algo sumarizado. Tá? Ó, então, isso que ainda não está muito bem definido, tá? Isso vai ser feito durante 1 ano e vai te custar tantos milhares aqui de reais. E ao longo desse 1 ano e ao longo desses milhares de reais que a gente vai consumindo, a gente vai definindo esse escopo aqui que vai variando. Aí terminou 1 ano e consumiu todo aquele recurso. Chegou ao que ele queria? Chegou, ok, acabou o projeto, ele feliz. Não chegou. Ok? Ainda não é aquilo que ele queria. Ele ainda quer um pouco mais. Ok, então você vai ter que comprar outra time box. Está mais claro o que você quer agora, então você consegue definir mais ou menos, nem que seja de forma mais sumarizada, mas com um pouco mais de detalhe. Então, isso que você quer agora, então vai consumir mais 3 meses e vai consumir mais tanto de recurso do seu projeto. Ok. Então, vamos fazer um novo projeto ou uma extensão desse projeto até chegar naquele escopo que você deseja. Ajudou, Daniel, Entendi. ou não? Ajudou. Excelente, Entendi. então. Ótimo. Tem características de determinados projetos, tá? Aí são projetos de alto risco. Né? Eu vou dar um exemplo da indústria farmacêutica. Tá? Uma vez eu assisti uma apresentação de um cara dessa área farmacêutica. Eu fui atrás dessa pesquisa, desses dados que ele me passou, só que eu não achei, eu queria a fonte. Tá? Mas o que ele falou é algo bem interessante e que faz sentido. Né? Ele falou o seguinte: de cada 10 pesquisas de um novo medicamento nessa área, nessas empresas farmacêuticas, de cada 10 dessas pesquisas, apenas 3 chegam ao final. Dessas 10, 7 são abortadas. Ou seja, o cara dedicou tempo, cara, mas esse
isso que eu quero, esse medicamento que eu acho que vai salvar essa vida ou vai melhorar esse problema de saúde, eu não vou chegar. Tá? Então, aborta, para. Ok? Eu não vou chegar nesse escopo que eu quero. Então, de cada 10, ele falou, 7 param, abortam. Somente 3 desses projetos viram um produto que vão para o mercado. Somente 3. E desses 3, somente um dá retorno financeiro. Consegue recuperar todo aquele dinheiro que ele recuperou, que ele investiu. E esse um tem que pagar os 10, ok? Então, esse trabalho de exploratório, né, dessa indústria, que é característica da indústria farmacêutica, química, né? Eu vou desenvolver, vou trabalhar no desenvolvimento de uma nova vacina. Eles não têm certeza absoluta que vão conseguir chegar na vacina. Então, pode ser que chegar um momento, ele definiu, a gente tem tanto de dinheiro e tem um ano para trabalhar nisso, para chegar nesse escopo que ainda não está bem definido. Não chegou, então para o projeto. Ok? Ou então, estamos próximos, a gente está tendo bons resultados. Ok, vamos continuar. Então, vamos definir mais um prazo e mais um custo. Isso para um projeto interno. Tudo bem, jovens? Professor, me ficou mais claro agora aquela situação. Muito obrigado. Que isso, Daniel. Fica à vontade. Jovens, é muito boa essa interação de vocês. Então, é muito bom vocês se perguntarem. Não fiquem com dúvida, por favor. Então, aqui é uma outra pesquisa onde ele mostra essas relações. Isso aqui é só uma das diversas pesquisas. Tem várias pesquisas, né? Antes tinha um pouco mais até do que hoje. Hoje eles estão fazendo outros tipos de abordagens. Onde eles queriam saber quais são as características de uma pessoa, qual é o perfil do gerente de projeto, tá? Que pode influenciar o projeto nos resultados, que pode influenciar os resultados do projeto. Existe algum perfil, existe alguma característica que pode conduzir um projeto ao sucesso ou ao fracasso? Tá? Então, essa pergunta de investigação, ela acaba gerando vários estudos, várias pesquisas. Tá? Então, que característica de um gerente de projeto, em geral, é responsável por levar um projeto ao sucesso? As pessoas querem saber. Tem um perfil de pessoa que é mais interessante, né, para assumir o cargo de gerente de projeto, que ele vai conseguir levar um projeto ao sucesso? Tem um perfil que não é indicado, esse tipo de perfil de pessoa, cara, não coloque ele para gerenciar projetos. Isso aqui vai levar o projeto ao fracasso. E esse outro perfil, isso aqui vai influenciar para levar o projeto ao sucesso. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tem um pesquisador, Robert Katz, ele publicou em 1974 na Harvard Review, aquela revista, onde as pesquisas dele demonstraram que um gestor, tá, deve desenvolver 3 habilidades que ele fala, que são as habilidades técnicas, as habilidades humanas e as habilidades conceituais. Tá? Isso está explicado dentro desse artigo sobre essas habilidades gerenciais. Aí, o que ele chamou de habilidade técnica? Ele chamou que a habilidade técnica se refere aos processos, conhecimentos técnicos e às ferramentas de áreas específicas. Então, o cara que é formado em marketing, o cara que é formado em produção, o cara que é formado em finanças, aquele conhecimento técnico, aquele que a gente aprende dentro da nossa graduação. Tá? Habilidades humanas, aquelas se referem à interação efetiva com as pessoas, à cooperação, à comunicação e tudo mais. E as habilidades conceituais se referem à formulação de ideias, à solução criativa de problemas. Tá? Então, segundo Katz, a habilidade técnica trata das coisas, a humana das pessoas e a conceitual das ideias, resumindo. E ele criou esse modelo, esse modelo simplificado de uma organização. Eu já tinha falado para vocês o que era um modelo. O modelo é uma representação simplificada da realidade. Então, ele pegou uma organização e simplificou. Ele criou esse modelo para mostrar essas habilidades técnicas, humanas e conceituais para a gestão. Tá? Então, vamos verificar, vamos entender isso daqui. Então, toda organização tem hierarquia, pelo menos a maioria. Algumas têm mais, outras têm menos, né?
Então, eu tenho aqui, dentro desse modelo dele, eu tenho uma área aqui, dessa hierarquia, onde tem a área de supervisão e operação, aí eu tenho a gerencial, né? E no alto da hierarquia, a direção da empresa, ok? E aqui ele mostra o seguinte, tá? Vamos entender isso daqui. Ele fala que as pessoas que ocupam, as pessoas que estão, tá, dentro dessa área de supervisão e operação, que estão dentro desse nível da hierarquia, é muito mais, eu dedico muito mais tempo, aqui é questão de tempo, eu dedico muito mais tempo utilizando as minhas habilidades técnicas. Então, a maior parte do tempo que eu estou dentro da minha organização, eu estou utilizando as minhas habilidades técnicas, um pouco das minhas habilidades humanas. Então, eu dedico muito mais tempo às habilidades técnicas do que às humanas. À medida que eu vou subindo na hierarquia, e eu chego na área gerencial, tá? Subo na hierarquia, o tempo que eu dedico às minhas habilidades técnicas é menor agora do que era quando eu era na área, hierarquicamente, né? Na área de supervisão e operação. No entanto, aumenta o tempo que eu me dedico às habilidades humanas e também começa a surgir a necessidade das habilidades conceituais. Se eu subo na hierarquia, dentro da organização, na área de direção, as minhas habilidades técnicas serão muito menos utilizadas. Eu vou dedicar muito pouco tempo às habilidades técnicas. Mas, no entanto, eu vou dedicar muito mais tempo às habilidades humanas e às habilidades conceituais. Ok? Então, ele fala o seguinte, quanto mais subir na hierarquia de uma empresa, um gestor precisa cada vez menos de habilidades técnicas e cada vez mais de habilidades para lidar com as pessoas. Faz sentido isso para vocês, jovens? Faz. Então, o que isso quer dizer? Total. Total, né? Então, eu vou pegar esse estudo do Robert Katz e vou apresentar uma outra pesquisa para vocês para a gente concluir essa aula. Tá? Então, um outro pesquisador, ele fez uma pesquisa com 287 gerentes de projeto. Eu vou pular aqui e vou mostrar logo o resultado final da pesquisa dele. Ele chegou às seguintes, tá? Quais são as habilidades mais importantes para um gerente de projeto? E ele colocou, primeira habilidade nessa pesquisa, habilidades nas comunicações, 84 pessoas. Segunda, habilidades organizacionais, 75%. Qual a habilidade menos importante? Eu não estou dizendo que não tem importância, é menos importante dentro dessas habilidades. Habilidades técnicas, as habilidades tecnológicas. Que isso corrobora com aquilo que o Robert Katz já dizia, né, dentro daquele modelo. Ok? Então, jovens, é muito mais importante para um gerente de projeto ele desenvolver as habilidades das comunicações, habilidades organizacionais dele, do que ele ter as habilidades tecnológicas muito fortes. Por quê? Porque o gerente do projeto não é ele que vai colocar a mão na massa e executar o projeto. Ele precisa ter pessoas dentro da equipe dele que tenham esse conhecimento técnico. O que ele precisa é influenciar essas pessoas, o que ele precisa ser de habilidades organizacionais, é muito mais importante. Por quê? Porque ele não está mais naquele nível técnico, naquele nível de operação e supervisão. Ele já está no nível gerencial. Ele já é um gestor. Tá? As habilidades para lidar com as pessoas é muito mais importante do que as habilidades técnicas para um gerente de projeto. Ok, jovens? E o que é habilidade nas comunicações? Quem pode me dizer? O que é habilidade nas comunicações? Um de cada vez. A habilidade de reportar, se comunicar com todos os stakeholders, de fazer a informação chegar a todos os interessados. Joia. Mais alguém, além do Ivan? É saber se expressar das diversas formas. Escrita, ou verbal. Certo. O que mais, jovens? Mostrar um bom relacionamento com as partes interessadas, né? Mostrar um bom relacionamento. Tá. Um jovens, quando a gente fala em habilidades nas comunicações, o cara que consegue, né, ele tem boas habilidades. O que vem na nossa mente de cara é aquele cara que consegue se expressar, como vocês falaram, é aquele cara que consegue dar uma palestra,
né, que consegue conduzir uma reunião, que consegue falar bem, se expressa bem verbalmente, não é isso? Mas as habilidades das comunicações, uma coisa que ninguém falou aqui e é fundamental, isso é saber se comunicar. Além disso que vocês falaram, que é essa habilidade de influenciar, tá? A habilidade nas comunicações também, jovens, é saber ouvir. Tá? Jovens, tá? A maioria de nós, eu não sei porquê, aí tem que perguntar para o pessoal que estuda isso, a maioria de nós, tá? Não sabe ouvir. Né? É difícil a gente sentar na frente de uma pessoa, então, difícil a gente querer que uma pessoa sente na nossa frente, tá? E a gente está disposto a ouvir essa pessoa. Às vezes a pessoa está lá e começa a se lamentar, começa a reclamar, começa a exigir, e a gente começa a querer mudar, né? E querer justificar aquilo que ela está falando, e a gente começa a querer cortar aquele raciocínio que a pessoa está falando naquele momento. Saber ouvir, jovens, é habilidades nas comunicações. Tá? Isso, o Posner já disse aqui. Ó. Então, o que é habilidades nas comunicações? É saber ouvir e influenciar. Isso é o que ele chama de habilidade nas comunicações. Ok, jovens? Então, saber ouvir é importantíssimo, jovens. Às vezes a pessoa senta ali na sua frente só para chorar as mínguas dela. Só para se lamentar. Tá? Só em você ouvi-la, ela já fica bem. Tá? Quando a gente fala em entender as necessidades do cliente, é o quê? É a gente ouvir o cliente. Tá? É o cliente que tem que se expressar. Ele que tem que saber se comunicar e dizer o que ele quer. Eu preciso ouvi-lo. Ok, jovens? Então, para um gerente de projeto, jovens, além dele influenciar, ele precisa saber ouvir. Alguma pergunta, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Entendeu? Tá claro. Também tá claro? Porque a comunicação é bem isso mesmo, a gente ouvir mais do que saber escutar mesmo, né? Tem aquele ditado falar, por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para a gente ouvir mais do que falar, né? Mas a gente precisa. O gerente do projeto, além dele saber influenciar e se comunicar, ele precisa saber ouvir. Não é só o gerente, não, Jorge. A gente, na nossa vida, né? Tem um monte de casamento que acaba porque a gente não quer ouvir o nosso, né? A nossa esposa, o nosso marido, né? E acaba porque a gente não quer saber ouvir. Tem um monte de filho que se perde no mundo porque o pai não quer ouvir o filho, né? Então, saber ouvir é fundamental no nosso dia a dia, dentro das nossas organizações e na nossa vida profissional também. Jovens, eu agradeço muito a presença de vocês. Tá? A gente está vivendo um momento único, infelizmente, na nossa vida, que é esse momento de pandemia. A gente está se esforçando o máximo para que vocês permaneçam estudando. Tá? A gente também está se esforçando o máximo para dar uma boa aula online para todos vocês. Tá? Assim como não é fácil para vocês, também não é fácil para nós. Para ninguém está sendo fácil esse momento de grande incerteza. Eu acho que a gente nunca viveu um momento de tanta incerteza na nossa vida, mas eu tenho certeza que a gente vai passar por tudo isso e vai ser diferente. Ninguém sabe como é que vai ser. A única coisa que a gente sabe é que não vai ser igual o que era antes, né? Mas vai mudar. Tá? Então, infelizmente, a gente não está tendo esse contato pessoal em sala de aula. Eu adoro esse contato pessoal, mas infelizmente não está sendo possível. Tá? Mas a gente está fazendo o máximo para que essas aulas online sejam as melhores possíveis. Tá? Eu não sei se já está no EADbox, se não tiver, eu vou postar uma atividade para vocês fazerem. É a atividade que vai valer nota dessa avaliação. É um trabalho que vocês precisam fazer em equipe. Tá? E lá tem todas as instruções do que vocês vão ter que fazer e vocês vão postar isso dentro da plataforma. Ok, jovens? Eu sempre termino as aulas pedindo... Acho que já está, só que lá, né? de um tabuleiro, né? Vocês gostam de tabuleiro, né? Vocês vão criar... Eu tô velho, já não gosto de jogo, não. Tudo bem. Eu espero inventar o jogo. Como assim tabuleiro? Para inventar o jogo, é? Vocês vão criar um jogo de tabuleiro, tá? Vocês vão criar essa regra. E esse jogo,
ele tem que ser um jogo onde envolva o método tradicional e o método ágil, ok? Aí a criatividade de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão fazer da melhor forma possível, mas isso é para estimular vocês a lerem todo o material, tá? Vocês saberem a diferença e as características do tradicional e do ágil, porque todo jogo vai ter que ser em cima do tradicional e do ágil, ok? Isso vai forçar vocês a estudar o material e consolidar isso que a gente viu nessas aulas. Tá bom, professor. Ok, jovens? Eu vou brincar aqui um pouquinho só. Pô, sou do tempo do telejogo da Philco, 1977. Um tabuleiro. Mas tudo bem. Quando você fala em... Eu tive. Não era o paredão? Não tinha o paredão lá? Que isso, era só... 3 jogos. Isso mesmo. Paredão. Minha mãe me ligou pedindo para dar para o meu irmão. Meu irmão ainda tem na casa da minha mãe. Ah, tem? Tem. Cara, isso tá na casa da minha mãe. É raro, cara. Tá na casa da minha mãe. Foi só para descontrair um pouquinho agora. Professor, o senhor falou que é em equipe e quantas pessoas? Porque aqui na aula eu estou vendo que tem 9 participantes só, né? Até 5. São equipes de até 5 pessoas. Pode ser 3, 4. Pode ser equipe de trio de 3, quarteto de 4, dupla de 2, quinteto de 5. Eu e Deus. Pode ser equipe individual, equipe de uma pessoa. Aí é definição de vocês, ok? Tem a sala lá do Zoom da instituição. Vocês podem marcar um dia para todos entrarem na sala e discutirem. Tem o nosso grupo do WhatsApp. Então, graças a Deus ainda, essa pandemia veio no momento onde a gente tem a tecnologia que nos permite sair um pouco do isolamento, pelo menos virtualmente, né? Se isso tivesse acontecido há 15 anos atrás, a coisa ia ser bem mais complicada do que está sendo hoje. Tá? Jovens, muito obrigado pela presença de vocês. Gostei muito da turma de vocês. A interação foi muito positiva. Eu sempre termino a aula tirando print. Então, aqueles que não estão com a câmera ligada e quiserem... Professor, você nem mandou a última foto. Você não mandou a última foto da aula passada. Eu vou colocar lá no... Me cobra isso, Cleide, lá no grupo. Aí eu mando lá. A Luana até falou no dia, cadê a professor? Para quando que isso? Para quando que é o trabalho? Vai estar lá na plataforma a data? Forma já de cabeça. É 16 de junho. Junho, né? Acho que é 16, 15 ou 16. Já está na plataforma. Então temos aí mais de 2 semanas aí, tá bom? Então vamos lá. Eu não sei se o Lucas e o Everton querem aparecer, né? Fique à vontade ou não. Eu vou dar o print aqui. A Thaís já está ali, sorridente. A Cleide, a Luana. Foi a Luana que demorou no outro dia. Foi. Hoje ela foi rápida. Então vamos lá, vou contar até 3, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. Aí, jovens, já tirei. E manda essa foto. Vou mandar, mas me cobre, senão eu vou esquecer. Ai, professor, obrigada pela sua aula, foi muito boa. Que bom que vocês gostaram. Até mais, boa noite para todo mundo. Jovens. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo.